Irmãos, nós vamos conversar um pouco nesta manhã a respeito de espiritualidade. Conversar a respeito de espiritualidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, vamos ler do versículo 6 até o 8, depois pulamos mais adiante lá para um outro texto. Colossenses 2. Oi, Bia! A Bia está aqui, que legal, Bia. Deus abençoe vocês, viu? Você, o Luiz, a família. Essa semana, infelizmente, o seu Sebastião faleceu, não é? Mas Deus é grande para confortar, consolar o coração de toda a família, viu? Colossenses 2, do versículo 6 ao 8, e mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler outros versículos adiante também. Está escrito: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, capítulo 3 já. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Palavras que o Senhor tem para nós, para o nosso coração, através do apóstolo Paulo, no que diz respeito à prática de vida. Prática de vida. Não dá para falar de espiritualidade, conversar a respeito de espiritualidade, sem pensar na prática da vida. E essa prática de vida, ela é muito sutil.
porque cheira e beira ali a carnalidade. A carnalidade. Porque praticar, viver essas coisas aqui. Eu vi um texto essa semana em que fala assim, de hábitos espirituais. Hábitos espirituais. Pensar nas coisas do alto, obedecer a Deus, praticar os frutos do Espírito, ler a Bíblia diariamente, oração, adoração, amar os outros corretamente, participar dos cultos, ser dizimista, entregar um folheto para alguém na rua, falar do amor de Jesus para alguém, são práticas da nossa vivência, que fazem parte da nossa vida. E o que Paulo está dizendo aqui é, como vocês morreram em Cristo, e como vocês agora ressuscitaram em Cristo, a vida de vocês é diferente. Porque antes, vocês viviam numa situação de cegueira espiritual, de apatia para com as coisas de Deus, de não conhecer mesmo as coisas de Deus, porque não haviam sido ainda iluminados na alma, o coração ainda não havia sido aberto, a mente não havia sido aberta ainda para a verdade do Evangelho, que agora, como Paulo diz numa de suas cartas, a verdade do Evangelho foi revelada ao nosso coração, Então nós não estamos mais na cegueira, não estamos mais mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, como ele fala lá aos Efésios, mas não, Cristo nos ressuscitou, Cristo nos deu vida, Cristo mudou a nossa sorte de uma vez por todas. Você sabe que há muito tempo atrás houve a prática dos monges, e eles começaram isso lá para o ano 300 e pouco, depois de Cristo, porque eles não estavam concordando com a maneira como as coisas estavam sendo feitas na igreja, a mistura da prática da vida da igreja, principalmente depois que Constantino o Grande, pastor Juliano sabe da história do Constantino o Grande, ele pensou assim, ele teve uma visão, teve um sonho, ele diz assim, acho que se eu me converter ao cristianismo, eu vou ganhar a guerra, eu vou dominar tudo. E ele então acabou conversando com alguns líderes e disse, olha, então eu estou me convertendo. E aí acabou que a guerra aconteceu e ele foi vitorioso. Ele construiu lá Constantinopla, fez tudo do seu império romano, como ele era na realidade foi o grande imperador romano. Mas aí as pessoas estavam, não está legal. Parece que agora a igreja na sua prática se misturou com as coisas do império e parece-me que ficou muito elitizado e muito complicado tudo. Alguns resolveram se retirar, ficar em algum lugar, contemplando, pensando, só na vida de oração, só na vida da palavra, e ali distante dos outros, afastados do convívio da sociedade. Teve a sua importância esse movimento no mundo? Teve sim. Tivemos ali pessoas que guardaram os escritos, que preservaram os escritos. Teve um que traduziu do grego para o latim a Bíblia para nós. Teve sua importância. Mas eles perceberam que volta e meia eles tinham que tratar um pecado muito profundo no meio deles. Um pecado muito sério no meio deles, que era o orgulho. Orgulho. Eles se sentiam orgulhosos porque estavam
vivendo uma vida totalmente dedicada a Deus, longe do convívio da sociedade, das pessoas, e tipo, eu não faço o que eles fazem. E aí você lembra do fariseu que estava orando no templo, batendo no peito, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores aí. Eu frequento o templo, a adoração, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, e muito obrigado, então, porque eu não sou igual a eles. E parece-me que esse sentimento precisava ser tratado nos mosteiros, na vida desses homens. Porque eles acabavam caindo numa rotina de horário de oração, horário disso, horário daquilo. E aí, então eles se orgulhavam porque eles não eram como os demais. A gente entende que obras, fazer, praticar, não é isso que salva. Não é pelo fato de você fazer alguma coisa em nome de Deus que você vai encontrar ali a sua salvação. Não é isto. Paulo mesmo diz lá em Efésios que é pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque imagine você fazendo alguma coisa em nome de Deus, dizendo: tá bom, está dedicado a Deus, então eu carimbei meu passaporte para o céu, eu já garanti a minha vaga no céu. E isso inutilizaria o sacrifício de Jesus Cristo. Isso inutilizaria o fato de Deus ter vindo a este mundo, se tornado homem como nós, vivido a nossa vida, ter morrido a morte que estava destinada a nós, pecadores, porque o salário do pecado é a morte, e aí ele morreu em nosso lugar, para nos comprar, para nos resgatar. Então é óbvio que se eu simplesmente pensar em cumprir toda a regra, toda a lei, e achar que com isso eu estou salvo e que eu tenho um lugarzinho merecido no céu, isso anularia completamente a obra de Jesus Cristo. Mas é pela fé, e é pela fé que vem pela palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo ilumina a nossa vida, ilumina a nossa alma. Mas e essas coisas todas? E essas coisas todas que nós fazemos? E que faz parte da nossa vida. Porque Efésios 2:10 diz que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, conversar a respeito de espiritualidade não é pensar naquilo que eu faço em nome de Deus, naquilo que eu faço em nome de Jesus, para contar pontinhos para mim. Pensar em espiritualidade, conversar a respeito de espiritualidade é, de verdade, você tratar o seu sentimento, tratar o mais profundo do seu ser, para perceber qual é a sua real motivação naquilo que você está vivendo. Paulo diz: olha, vocês morreram em Cristo. Vocês ressuscitaram em Cristo. Vocês eram mortos nos pecados, nos delitos. Vocês praticavam aquelas coisas. Mas agora a vida de vocês é diferente. Ele diz assim: então você não pode permitir que volte àqueles rudimentos do passado, pelas regras do passado, dizendo: não coma isso, não faça aquilo outro, porque Deus não se agrada. Não vá ali, não use aquilo, não, porque Deus não se agrada. Não. A espiritualidade, é uma experiência muito pessoal. É uma experiência íntima. Que você sabe, que você conhece, qual é a sua real motivação. Nisso tudo que você vive, nisso tudo que você pratica.
Você vem a um culto, você sabe, todos os domingos, às 9h30 da manhã tem culto, depois tem escola bíblica dominical, às 18h30 tem culto, você sabe, às quartas-feiras tem culto, tem reunião de oração, é verdade, de quinta-feira à tarde tem a tarde de oração, é verdade, você sabe. E eu não estou aqui apontando o dedo para você que não vem, não é isso. Eu estou mais chamando você que vem a uma reflexão profunda de qual é a sua real motivação. Qual é a sua real motivação? E essa motivação para tudo aquilo que nós vivemos tem que ser a glória de Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo na nossa vida. Ele tem que ser glorificado através da minha vida. Porque eu falo assim, olha, eu fui no culto de manhã, eu fui na escola dominical, eu fui no culto à noite, quarta-feira eu estava lá, quinta-feira à tarde eu estava lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu fiz. E você que não fez, você está em pecado, você é um crente ruim. Você não é um bom cristão. Eu não estou motivado pela glória de Deus na minha vida e através da minha vida. Então, quando nós conversamos a respeito de espiritualidade, nós pensamos sim naquilo que Paulo diz aqui, olha, agora a sua vida é diferente, então não deve haver no meio conversação indecente, imoralidade sexual, não deve haver raiva, ira, rancor, não deve haver inveja, não deve haver soberba, não deve haver nada dessas coisas na sua vida. Porque naturalmente o Espírito Santo iluminou a sua vida, a sua alma, naturalmente ele iluminou você, e essas coisas ruins que empacam a nossa vida, elas vão saindo. Vai acontecendo ali uma faxina na nossa vida. Naturalmente. E isso nos enche de prazer, nos enche de alegria, nos enche de satisfação. E é uma experiência pessoal, guardada aqui. Eu sei porque que eu acordo, o horário que eu acordo, para ter o meu encontro com Deus. Eu sei porque que eu me levanto no domingo, tomo um banho com alegria e me dirijo a um culto, à comunhão com os irmãos. Eu sei, é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu amo. Eu sei o que eu vou fazer de quarta-feira lá na igreja. Eu vou sair da minha casa e quarta-feira é um tempo sagrado para mim, que eu estarei com os meus irmãos, orando em comunhão com eles. Eu sei. Mas eu não preciso bater no peito em relação a isto, e assim como os monges do passado, sentir orgulho da sua espiritualidade. Porque isso é regra, isso é lei, isso é prática. E se eu me motivo nisto apenas, eu estou agindo na carnalidade. Na carnalidade. Algumas coisas a gente olha na Bíblia e a gente vê discussões, né, em relação a alguns temas, e parece-me que a Bíblia não trata alguns assuntos, não trata. E aí fala, mas por quê? Porque é natural na vida do cristão, é natural na vida daquele que serve a Deus. Quando você vê na Bíblia falar sobre, está aqui o gasofilácio, né? Falar sobre dízimo e oferta. Você não vê uma doutrina especificada na Bíblia em relação a isso. Você não vê uma doutrina especificada ali na Bíblia. Você tem alguns textos lá de Malaquias, algumas referências de Jesus em relação a isso, mas veja, ele não trata assim como uma doutrina, de dizer, olha, porque é uma prática natural na vida. É uma prática natural na vida. Quando ele fala, tragam os dízimos à casa do Senhor, e Jesus fala assim, olha, vocês
falam do dízimo disso, dízimo daquilo, mas vocês esquecem algumas coisas importantes. É claro que vocês deveriam fazer essas coisas, deveriam sim, mas ele está falando de uma vivência, de uma coisa natural na vida, daquele que conhece a Deus, conhece a vida em comunidade, daquele que conhece a necessidade da comunidade, porque se você olha lá em Atos, lá no início, o que os irmãos faziam naturalmente? Procuravam suprir as necessidades uns dos outros, a necessidade da comunidade. E como é que se faz isto? Você que está aqui, você que está em casa, como é que se faz isso? Se faz isso com dinheiro. Com dinheiro. Eu conversei com uma pessoa nesse período aí de férias, falando a respeito disso. O dinheiro faz parte da vida da igreja. Faz parte. É normal isso. Por quê? Porque nós temos aqui um prédio, nós temos energia elétrica para pagar, nós temos água para pagar, tem ministério para sustentar, tem tudo. Tem missionários que estão aí pelo mundo aí, que precisam do nosso apoio financeiro, nosso sustento. E às vezes o missionário surge uma necessidade emergencial para ele lá, vai fazer o quê? Ele está lá num país diferente, num lugar diferente, isolado em algum lugar, e ele só tem a gente para dizer, olha, me ajuda. E aí é assim que funciona. Então, quando você se levanta do seu lugar e vem depositar aqui o dízimo, ou você faz a sua transferência eletrônica, é porque você acha isso como uma coisa mais natural da vida. Como cristão que você é. Quando pinga lá o seu salário lá na sua conta, e você vê como Deus está me abençoando, meu Deus, que coisa boa. E é natural você fazer a sua transferência ou depositar aqui, porque faz parte. Então você não vê na Bíblia assim, uma doutrina específica. Você encontra textos que falem disso, mas doutrina específica de que, ó, você é obrigado, você tem que... Não, porque se você se sente obrigado a dar o dízimo, dar a sua oferta, isso é carnalidade. Isso faz parte da carnalidade, eu estou dando porque eu sou obrigado. Não tem nada a ver com espiritualidade isso, a espiritualidade tem a ver com a generosidade que está dentro desse tema. A generosidade da sua alma em reconhecer o que Deus tem feito por você e simplesmente fazer. Tem temas aí que as pessoas discutem, por exemplo, deixa eu tocar no assunto polêmico, por exemplo, da homossexualidade. Bom, mas a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso? Precisa entrar em... Não, a Bíblia não precisa entrar. O fato de que Deus criou o homem, está lá, Deus criou macho e fêmea, os criou, ponto. Para mim já é suficiente para viver de boa, entendendo que a vida é assim, homem e mulher, ponto. Qualquer coisa fora desse padrão, não está no padrão que Deus estabeleceu. Ah, mas eu não aceito isso, não concordo com isso. Bom, tudo bem. Mas é isso que Deus fez. Na Bíblia Sagrada que eu leio, que eu uso, que eu sigo, macho e fêmea os criou. Os uniu. Os dois se tornaram uma só carne. E podem procriar, podem ter filhos. Encham a terra. Fora disso, não tem por que ficar discutindo. Ah, mas o fulano o outro lá também. Tudo bem. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Que Deus fez homem e mulher, ponto. E Deus não se enganou, não. Deus não se enganou com ninguém, não. É homem, mas aí baixou um espírito de mulher ali. Não, Deus não enganou isso, não. Deus não fez isso, não. Ah, é mulher, mas baixou um espírito de homem lá. Não, isso não está parecendo coisa normal de Deus. De que eu nasci num corpo que não me pertence. Isso não tem nada a ver com
que está na palavra de Deus. Nada a ver. Então, não vamos brigar por causa disso. Vamos discutir por causa disso. Você está entendendo? Porque a Bíblia é muito clara. E tem assunto que é muito óbvio para nós. E não precisa ficar brigando por causa disso. O exercício dos dons espirituais. Exercício dos dons espirituais. O que a Bíblia fala? Fala que há dons. A Bíblia diz, há dons espirituais, dados por Deus. É isso que Paulo fala. Há dons espirituais, dados por Deus. Ele faz isso com quem? Com a igreja. Comigo, com você. Para quê? Para que você e eu trabalhemos em prol da comunidade, em prol do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Você está entendendo? Então, se eu disse isso para o irmão ontem, batendo um papo sobre dons. Eu me incomodo com alguma coisa na vida da igreja. Olha, eu até mencionei lá as cadeiras. Estávamos ali num chá de bebê, falou, tem um monte de cadeira espalhada ali. Se eu chego ali e falo assim, puxa vida, a igreja tem muita cadeira espalhada sempre. E eu falo para alguém, falo, olha irmão, você viu que a cadeira está espalhada? Não dá para você arrumar? Dá para você empilhar as cadeiras? Isso nunca vai acontecer. O outro não vai empilhar a cadeira, porque para ele é normal a cadeira estar ali espalhada. Olha, eu estou cansado de ver esse papel jogado no meio do corredor. Dá para pegar aí, irmão? O outro não vai pegar, porque ele já passou de largo pelo papel, para ele é normal aquilo. Mas a vivência dos dons espirituais é quando Deus incomoda você para alguma realidade, para você enxergar alguma coisa que parece que ninguém mais está enxergando. E aí você naturalmente começa a empilhar as cadeiras. Naturalmente você começa a pegar aquele papel que está no meio do corredor, sem fazer alarde, sem dizer nada. Daqui a pouco todo mundo vai estar percebendo que as cadeiras estão empilhadas e que é muito melhor que elas estejam empilhadas, que fica muito mais bonito, muito mais saudável. Daqui a pouco todo mundo vai estar percebendo que aquele papel não está mais ali no corredor. Que coisa linda, que maravilha isto. O exercício dos dons espirituais. E aí eu pergunto, o que é que você está enxergando? O que é que você está vendo? Qual a necessidade que você está sentindo? E que parece que ninguém está vendo para fazer. Nesse contexto de espiritualidade, entenda, você está sendo privilegiado por Deus para enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando. Uma necessidade que ninguém está percebendo. Então comece a fazer, comece a viver, comece a praticar, naturalmente. Daqui a pouco aquilo se torna amplo, daqui a pouco todo mundo percebe que como que nós estamos vivendo sem aquilo, não é? É que nem micro-ondas, não é? É que nem micro-ondas. No início, eu olhava e falava, eu não quero comer comida esquentada desse negócio não. Ah não, eu prefiro, eu não quero comer, pôr no prato esquentar, eu não quero isso não. Né? Claro que eu não brigava com a Arlete por causa disso, né? Mesmo porque eu ia estar em desvantagem de brigar com ela, né? Mas eu ficava assim, eu não gosto desse negócio não. Mas aí eu fiquei uns dias sozinho em casa, há um tempo atrás. Aí eu pegava lá, botava no micro-ondas, colocava num prato, as coisas voltavam para a geladeira, não ficava empilhado louça lá para lavar, esquentava, eu comia. Aí eu pensei, como que eu vivi até hoje e não sabia que eu precisava tanto do micro-ondas na minha vida assim.
Não ficou louça ali para lavar? Está tudo certo, comida quentinha, e é bom demais. Quando você começar a fazer aquilo que você sente, que ninguém está fazendo, daqui a algum tempo todo mundo vai ver que aquilo é imprescindível para a vida da igreja. Porque alguém está fazendo. Então, exercício dos dons espirituais. A Bíblia não tem uma doutrina assim, dizer assim, você, Marcial, você é obrigado a fazer tal coisa, a Bia é obrigado a fazer tal coisa, a Ana é obrigada a fazer tal coisa. Não. A Bíblia diz que Deus dá dons, distribui os dons na igreja, como Ele quer, para usar do jeito que Ele quer, quando Ele quer, e para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Você está entendendo? Conversar a respeito de espiritualidade tem a ver com cuidado com o coração. Você está fazendo por qual motivação que você faz? Da mesma forma podemos perguntar, por que é que você não está fazendo aquilo que você já sabe fazer, aquilo que você fazia, qual é a motivação? Por que você parou? O que magoou você? O que atrapalhou você? Nesses dois casos, a carnalidade está falando mais alto. Porque você parou, porque você se magoou, se feriu. É a carnalidade que está falando mais alto. Você está fazendo porque você está orgulhoso do que você... A carnalidade está... Não é a glória de Cristo. Não é a glória de Cristo. Então, cuidado com o coração. Por que você não está fazendo? Por que você parou de fazer? Se a fonte de tudo não for a glória de Jesus Cristo, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Por isso que Paulo diz, olha, vocês morreram em Cristo. Vocês ressuscitaram em Cristo. Agora a vida de vocês é diferente. Então, quando você pega a sua Bíblia para ler, que maravilha. É você e Deus. Quando você está ali conversando, é você e Deus. Você e Deus. Sabe, eu vi no avião, vindo para cá, uma mulher, deu quase 14 horas de voo até São Paulo, de Istambul, na Turquia, até São Paulo. Eu vi uma mulher, eu estava num lugar bem próximo ali onde fica as aeromoças para ficar pedindo água toda hora, né, pedindo coquinha toda hora, aquele negócio todo. E tinha uma mulher que vinha, ela toda coberta, muçulmana, e preste atenção no que eu vou dizer, para não dizer que o pastor falou mal de muçulmano. Nada disso, não falou mal de ninguém, não. Eu quero aqui até pensar na sinceridade daquela mulher. Ela veio ali perto das aeromoças num determinado horário e disse assim, eu posso usar esse espaço aqui? Eu posso usar... Ela falou em árabe, tá? Eu não vou falar em árabe para não humilhar vocês, mas ela falou em árabe. Eu posso usar esse lugar aqui para orar agora? E ela disse assim, aí a moça falou, olha, agora é um momento que a gente está preparando as coisas aqui para servir um lanchinho e tal. Foi a hora que o olho regalou, falei, oba, lanchinho. Ela falou, por favor, eu quero orar, eu preciso orar. Olha, aí a aeromoça falou, tudo bem, ela ficou naquele canto, né? Irmãos, ela se ajoelhou ali naquele chão, com o rosto no chão, ela chorava, Ela fez isso 4 vezes durante o voo, 4 vezes.
E ela chorava, ela saía dali chorando. E por algum motivo ela estava angustiada. Eu não sei qual. Até perguntei em árabe para ela, mas ela não respondeu porque ela não me entendeu. Então, mas ela chorava. A questão, eu vi sinceridade dela. Eu vi sinceridade dela. Mas a questão é espiritualidade, irmãos. Espiritualidade. Por que que você faz e por que você não faz? O que motiva você? É a glória de Cristo. É a glória de Cristo que tem que trazer a resposta para o seu coração. E se a glória de Cristo invadir a sua alma, e esse for o seu maior desejo, você vai ver como você vai viver como um ressurreto em Cristo. Você vai viver naturalmente do jeito que Paulo fala aqui. Agora a vida de vocês é assim, agora a vida de vocês é desse jeito. Quando a glória de Cristo for estabelecida aí. Amém? Muito bem, vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, queremos ver a glória de Jesus Cristo. Queremos viver para a glória de Jesus Cristo. Queremos falar, queremos andar, queremos realizar as coisas para a glória de Jesus Cristo. Por isso, querido Deus, sonda o nosso coração nesta manhã. Sonda o meu coração, sonda o coração de cada um dos meus irmãos que estão participando deste momento. E, querido Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem mostrado para cada um de nós, aquilo que o Senhor mesmo tem pedido para cada um de nós, que no nosso coração o sentimento seja tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faz isto, Senhor, conosco, por favor, para que esta igreja também manifeste a glória de Jesus Cristo aqui neste lugar, nesta cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.